Falar sobre defensoria pública para mim é como se eu estivesse falando, uma vez eu disse isso na Assembleia, que quando eu ouço o nome defensoria pública em qualquer manchete, vereador, defensor público Robson Milé, vereador Seu Marcos, Américo de Deus, Lucas Aribé, Irã Barbosa, quando eu ouço qualquer notícia sobre defensoria pública, é como eu disse, porque já são tantos anos, meus filhos foram gerados dentro da Defensoria Pública, nasceram, foram criados dentro da Defensoria Pública. Então, se eu não estou atenta a alguma coisa, e sai uma notícia, ou noticiário, ou rádio, televisão, internet, fala Defensoria Pública, é como se estivesse chamando meu nome. É como se estivesse chamando meu nome. Eu paro. Porque quando a gente pode estar onde quer que a gente esteja, se chamarem, doutor Edgar, ele vai procurar. Não é verdade? Emília, eu vou olhar. Então, em todo lugar que eu vou, se falarem defensoria pública, é como se estivessem chamando o meu nome, é a minha história. Tudo meu veio através da defensoria pública. É a minha vida. É a minha vida que está ali. Dali tudo surgiu. E, na verdade, nós trabalhávamos naquela época, doutor Elber, o senhor ainda não tinha chegado, a gente pagava para trabalhar, doutor Elber, sabe disso. A gente recebia um salário mínimo para atender o povo. Sabe como, seu Marcos? Nos fóruns, que não tinha um espaço para nós. Eu atendia nos corredores dos fóruns, os clientes, os assistidos. Eu atendia na porta do fórum, no sol, muitas vezes, porque o fórum era tão cheio, tão pequeno, onde nós estivemos, que não tinha onde sentar. Hoje, ainda estamos, embora a gente evoluiu muito na legislação, como já foi dito aqui, mas na prática, na eficiência, na autonomia de fato e de verdade, não aconteceu. Nós não temos, já foi dito aqui por doutor Hermelino, não temos a nossa sede própria. É alugada. Não temos. Sentamos numa mesa de audiência, onde tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado, as estruturas totalmente diferentes, e estamos brigando pelo menos favorecido de igual para igual, tecnicamente falando. Graças a Deus. E aos valorosos defensores públicos. Graças a Deus. Então, essa é a história. E nem por isso nós nos sentimos ali diminuídos, porque tinha a sala do promotor de justiça. Tinha o gabinete no fórum, e tem. Tinha o gabinete do juiz, com toda a estrutura de assessorias, secretários. E nós éramos e somos ainda tudo, porque até hoje não temos sede própria. Os gabinetes que estão nos fóruns nos são cedidos de favor do judiciário. Obrigada ao judiciário por isso, porque senão não teríamos até hoje. E isso vem, sabe, da boa vontade política que não acontece para a Defensoria Pública. Seu Marcos é vereador Américo de Deus, como não acontece para o povo, Lucas Aribé. Não existe boa vontade política para o povo, não existe boa vontade política para a Defensoria Pública. E está lá na Constituição. E daí? Então, isso nos afeta, porque afeta a quem a gente defende. E, mesmo assim, nós defendemos como se fosse, e tem que ser, o cliente, o assistido. Eu digo cliente para ser bem compreendida pelo povo que está me acompanhando pela TV Câmara. Mais importante, porque o mais importante são eles. Porque se o povo não existisse, o judiciário existe por causa do povo. O Ministério Público existe por causa do povo. Defensoria Pública, principalmente, existe por causa do povo. Mas o povo é pretexto apenas. Porque eles precisam existir da forma que existem. E o povo é usado como instrumento para que eles tenham tudo que têm. Isso afeta a todos nós. A Constituição Federal nesse país está sendo rasgada, picotada, todo dia um pedaço. Principalmente em relação à Defensoria Pública. Eu digo isso com a alma. Eu sei que tem colegas que dizem, não adianta nada esse discurso aí bonito, não adianta nada, eles não estão nem aí, a política que resolve mesmo são os interesses, mas a gente tem que combater a si mesmo.
Não vamos esmurecer. Porque se estão assim, com a gente gritando, imagine se a gente não discursa, ou não fala, ou não desabafa. É um grito aqui da Defensoria Pública. Esse verde da esperança é a cor da Defensoria Pública do Brasil, que está comemorando. Os defensores hoje estão reunidos em todo o Brasil, discutindo defensoria, clamando por defensoria. Mas não é a defensoria, é o assistido. Porque se não fosse o assistido, não teria defensoria. Uma PEC de 2014. Olha que absurdo. Corregedora, doutora Andresa, doutor Elber Batalha, pai, eu tenho que dizer isso por causa do vereador. Olha que absurdo. Uma PEC de 2014. Vereador Irã, na PEC, que foi aprovada, dá o prazo de 8 anos para que em cada comarca do Brasil tenha um defensor público. Olha que déficit, olha que atraso, olha que abuso. 8 anos. E quer saber, vai completar os 8 anos e não vai se cumprir. Seu Marcos, vai completar os 8 anos e não vai se cumprir. Porque 2014 até 2022, que prazo triste, mas foi a forma de ainda garantir algo na legislação para que aconteça a defensoria nesse país, em cada comarca. Isso é uma afronta. E conformar com isso não é possível. Eu não vou passar por essa terra conformada. Não vou. Eu vou estar gritando por isso. Estrutura para o defensor público é uma piada, mas, ao mesmo tempo, é uma afronta. Então, é necessário que esses vereadores que estão aqui, que vieram a essa sessão especial, de muita importância para o povo, que o vereador defende, saibam disso, para brigar também pela defensoria. A gente precisa de parceiros corajosos que abram a boca, que se posicionem, porque agora querem substituir defensoria pública por advogado dativo. Nada contra os advogados, absolutamente nada contra os meus colegas advogados. Mas não é isso que está na Constituição. Não é isso que está na Constituição. Então, uma história muito grande que eu contei aqui nessa tribuna, quando eu recebi o título de cidadã aracajuana, inclusive quem presidia a mesa era o vereador Elber Batalha. Lembra disso, vereador Elber Batalha? Eu contei uma história aqui, que eu vou contar no dia que a gente comemora a Defensoria Pública e o defensor e a defensora pública. Eu fui designada, vereador Robson, defensor público, Robson Milé. Eu fui designada, quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu fui designada, gostou? Eu fui designada para ser defensora pública, doutor Edgar, em Ribeirópolis. Doutora Andresa, Ribeirópolis, lá atrás, quando eu cheguei, e eu não sabia ainda, né, dirigir sozinha em estrada, aquele negócio todo, porque a gente aqui tem que ir, não tem estrutura. É a terra de Geórgia. Eu fiquei 2 anos e meio em Ribeirópolis. A meus filhos pequenos ainda, e eu disse, agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir. Essa história é real. Eu fui. Um fórum pequeno, mas tinha os aposentos do Ministério Público, gabinete e aposentos. Gabinete e aposentos do Judiciário. Aí eu olhei assim o fórum e disse, eles ficam lá terça, quarta, quinta, e eu vou ficar onde? Eu fiquei caladinha. E eu, onde será que eu vou ficar, né? Aí eu simplesmente vi que não tinha espaço, não me foi oferecido nenhum, mas eu não sou de esmorecer. Aí eu fui conhecer as pousadas de Ribeirópolis naquela época. Não tinha condição. E tinha, quer queira, quer não, tinha uma defensora pública, mas tinha também uma pessoa que tinha insegurança de algumas coisas, de ficar sozinha. E isso é normal na pessoa. Aí eu voltei para o fórum e comentei com a juíza, que era administradora, e disse assim, eu vim trabalhar, doutora, e eu quero trabalhar. Mas onde é que eu posso me acomodar aqui no fórum? Eu sei que não tem espaço, mas eu posso dar uma sugestão. Porque eu trazia o problema, mas eu trazia a solução. Eu trazia o problema, mas eu trazia a solução. É o seguinte, a minha sala, o gabinete reservado para eu atender o povo, era muito pequenininho. Mas tinha um ar-condicionado, eu já estava me achando. Ó, tinha um ar-condicionado, eu disse, pelo menos calor, eu não passo. Aí eu disse, doutora, se a senhora não se incomodar, à noite eu posso fazer desse gabinete um quarto. Ela disse, olhou assim para mim, como? Como? Eu disse, é pequeno, mas eu vou afastando os birôs para cá, assim, ó. Eu afasto
E eu vou comprar uma cama de campanha. Sabe o que é cama de campanha? Ah, sabe, né? Aquela cama que arma assim, que tem molinha, e é bem curtinha, assim, só dá para dormir assim. Mas foi tudo certo. Aí ela ficou impressionada com aquilo e disse, tá certo, tudo bem, se você acha, eu fiz. Mas eu tenho mais um probleminha. Aí ela, qual? Eu não tenho o banheiro. Aí eu, como, se a senhora não se incomodar, aqui ao lado desse gabinete tem um banheiro que é público. Se a senhora me der a chave e ficar privado, está tudo certo. Ela disse, tá, tudo bem, eu libero a chave. Eu disse, mas ainda continuo com um único problema. Não tem chuveiro, doutor Elber. Não tinha chuveiro. Era só o vaso sanitário, né? Era só entende? Aí, como é que faz? Eu estava esperando. Aí, é porque naquele tempo, doutora Andresa, a juíza da época estava esperando um outro defensor, e, de repente, eu não tive culpa, me mandaram. Eu fui designada, ele estava esperando um outro, chegou eu não tenho culpa. Aí ela disse, quando ela viu tudo isso, ela fez, a senhora pode utilizar o meu banheiro para o banho. Eu garanto que eu não sou bagunceira, vou deixar tudo muito sequinho e tal. E foi assim que eu fiquei 2 anos e meio atendendo a população em Ribeirópolis. 2 anos e meio. A fila era quilométrica, mas eu só saía quando todos eram atendidos. Esse é o trabalho do defensor público. Esse é o trabalho do vocacionado. É como disse doutor Hermelino, não é profissão. É opção de vida. Opção de vida. E não tinha discriminação. Viesse quem viesse, se fosse o assistido da defensoria, não precisava bilhetinho de ninguém. Não precisava bilhetinho de autoridade nenhuma. Seria atendido como a pessoa mais importante naquele momento. Esse é o trabalho da Defensoria Pública. Eu queria deixar essa mensagem aqui nesse dia tão especial. Não vamos desistir da Defensoria Pública. Embora haja um movimento contrário. Meio silencioso para você que não está no meio. Mas há um movimento contrário para abortar, para fazer com que a Defensoria recue. Sabe por quê? Porque a Defensoria Pública te defende. Há um movimento no Brasil para abortar a Defensoria Pública, mesmo com toda a evolução na legislação. Precisava dizer isso. Aí precisamos despertar todos. Lute pela Defensoria Pública. Se você estiver lutando pela Defensoria, você não está lutando por mim, nem por doutor Elber, nem por doutor Jesus, nem por doutor Hermelino, porque todos nós passamos e temos uma vidinha bem curtinha. Nós estamos lutando pela sociedade. Nós estamos lutando pelos menos favorecidos, porque a instituição fica. Mas nós passamos. E passamos bem rápido. Nós não podemos desistir. Era esse recado que eu queria deixar. Eu sou uma apaixonada pela Defensoria Pública. Eu sou uma apaixonada pelo assistido da Defensoria. Eu tive oportunidades de estar em lugares ganhando muito bem, cheia de glamour. Mas eu nunca quis, não combinaria muito comigo. E eu sou feliz, com todas as dificuldades, porque eu sou defensora pública. Estou vereadora, que não deixa de ser defensora. Porque aqui a gente está defendendo o povo menos favorecido. Mas eu estou. Agora eu sou defensora pública e sou comunicadora. Que a gente seja tocado. Que os corações da gente recebam uma gotinha verde em cada coração, em cada mente que está me acompanhando agora. Despertando o interesse em defender a Defensoria Pública que defende você. Muito obrigada e parabéns a todos os defensores públicos do Brasil e principalmente do nosso estado de Sergipe, doutor Jesus Jário e doutor Hermelino. Porque se eu falar um pouquinho mais, vai fraquejar o negócio aqui. Que Deus nos abençoe.